comigo agora na página 14, questão 4. Na questão 4, vocês realizarão novamente a leitura dos 2 primeiros parágrafos do texto e farão a seguinte análise. Nesses 2 primeiros parágrafos está sendo contado sobre as aventuras do personagem? Qual é o assunto desses parágrafos? Após realizarem a leitura novamente, vocês perceberão que nesses 2 parágrafos não está se contando sobre aventuras do personagem. Na verdade, os 2 parágrafos são os parágrafos em que ele se apresenta, em que diz o seu nome, em que fala sobre a sua família, em que fala sobre o seu desejo de aventuras. Na questão 5, vem aí um trecho em que o personagem fala sobre a sua vontade de viver aventuras pelo mundo e sobre os seus pais não concordarem com isso, pois os pais desejavam um outro futuro para o filho, esperavam que ele permanecesse em sua terra natal. E vem até citando que o pai fez um discurso feroz. O que seria esse discurso feroz? Significa que o pai ficou muito nervoso com ele, ficou muito bravo, foi muito enérgico com o Robinson Crusoe, né? Que na verdade o que o personagem valorizava muito era a aventura, e isso desagradava aos pais. Então, na questão B, vem assim: quem você acha que tinha mais razão? Robinson ou seus pais? Por quê? Essa questão aqui ela é bastante pessoal e eu peço a vocês que pensem bastante antes de escolher se o personagem estava correto ou se os pais dele estavam corretos. Por quê? Nós aprendemos que é muito importante respeitar os pais, valorizar os conselhos que os pais nos oferecem, até mesmo para evitarmos cair em perigos. Só que, por outro lado, também é importante valorizarmos os sonhos que nós possuímos, os nossos objetivos. Então, vocês vão pensar e analisar quem está correto, o Robinson Crusoe ou os pais dele. Na questão C, vocês estarão falando sobre esse significado do discurso feroz, que significa que o pai dele ficou muito bravo com ele. E na questão D, quem narra a história é o próprio Robinson Crusoe. Para você, o modo de ele contar a história faz o leitor pensar que é ele quem tem razão e não seus pais? Explique. O que está querendo dizer aqui? Como é ele que conta a história, ele está contando a partir do ponto de vista dele. Vamos voltar aqui um pouquinho no texto, quando ele diz que o pai faz um discurso severo, que o pai dele fica nervoso com ele. Se fosse o pai que estivesse contando a história, seria um outro ponto de vista. Então, o pai contaria do jeito dele. Provavelmente ele não diria que ele fez um discurso severo com o filho. Ele diria que ele sentou com o filho, tentou conversar com ele, explicar o que para o pai e a mãe era melhor para o futuro do filho. Então, quem conta alguma coisa vai contar a partir do que está sentindo e do seu ponto de vista. Então, provavelmente, como foi o personagem que contou, o personagem principal, que é o narrador personagem,
ele vai contar a partir do ponto de vista dele. Então, quem tem razão é ele. Agora, essa é para vocês, mas não há necessidade de respondê-la. É apenas uma questão oral para vocês estarem aí conversando com o ajudante de tarefas. Seus pais ou responsáveis por você já fizeram um discurso feroz contra uma vontade sua? Como foi? Isso é bastante pessoal para vocês conversarem aí com o ajudante de tarefas. Alguma vontade sua despertou algum discurso feroz, ou seja, deixou o seu responsável nervoso? Na questão 6, um acontecimento levou Robinson Crusoe a viver sua primeira aventura. Circule o parágrafo em que é narrado esse fato. Busquem aí no texto o ponto de partida para que ele saísse em busca de sua aventura. Quando ele é convidado por alguém a embarcar em um navio.